No misterioso mundo dos Cavaleiros do Apocalipse, surge uma questão intrigante. Será que os Cavaleiros do Apocalipse já estão entre nós? Nesta jornada pelo livro do Apocalipse, exploraremos as figuras enigmáticas dos cavaleiros branco, vermelho, preto e amarelo, cada um representando conquista, guerra, fome e morte. Os eventos catastróficos do Apocalipse, conforme descritos na Bíblia no livro de Apocalipse e nos versículos Daniel 9, 26 e Mateus 24, 6, 7, incluem uma série de acontecimentos apocalípticos que marcam o fim dos tempos. Entre eles estão terremotos, fome, pragas, guerras, catástrofes naturais, a ascensão de líderes malignos e a vinda dos cavaleiros do Apocalipse. Esses eventos são frequentemente interpretados simbolicamente e têm sido tema de muitas interpretações religiosas ao longo da história. Para os crentes, eles representam um período de tribulação e o julgamento divino antes do retorno de Cristo e a instauração do reino de Deus na terra. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. À medida que mergulhamos em suas simbologias, examinaremos como esses arautos do Apocalipse podem ecoar na situação atual do nosso planeta, abordando questões de guerra, pandemias, fome e desigualdade. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre o significado desses poderosos símbolos e sua relevância em nosso mundo hoje. Será que os cavaleiros do Apocalipse estão entre nós? Os 4 cavaleiros são associados aos primeiros 4 dos 7 selos mencionados no livro do Apocalipse. Cada selo, ao ser aberto, revela um aspecto diferente do Apocalipse. Além dos 4 cavaleiros, os selos subsequentes trazem outras visões apocalípticas. 5º selo, Apocalipse 6, 9 e 11. Este selo é uma representação simbólica do sofrimento dos mártires. As almas dos que foram mortos por causa de sua fé em Jesus Cristo são vistas sob o altar no céu. Elas clamam por justiça e vingança contra aqueles que as perseguiram na terra. Este momento é uma poderosa expressão do anseio por justiça divina, refletindo a angústia dos justos diante da opressão e da injustiça no mundo. O selo promete que eles receberão vestes brancas, simbolizando a pureza e a justiça, e lhes é pedido que descansem um pouco mais, até que o número de seus companheiros mártires seja completado. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantiveram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, demorarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. 6º selo, Apocalipse 6, 12 e 17. Este selo descreve uma série de eventos cataclísmicos e terríveis que afetam o universo. Inicia com um grande terremoto que abala a Terra, seguido de sinais cósmicos impressionantes. O Sol torna-se negro como um saco de silício. A Lua torna-se vermelha como sangue. Estrelas do céu caem na terra, como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento, e o céu recua como um pergaminho que se enrola.
Essas imagens simbolizam desastres naturais e perturbações no cosmos, que servem como um prelúdio para o julgamento divino final. A reação das pessoas, desde reis até escravos, é de medo e desejo de se esconder da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, indicando a gravidade e a universalidade desses eventos. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de cilício feito de pelo de cabra. A lua toda se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem de uma figueira sacudida por um vento forte. O céu recuou como um pergaminho que se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos e todos os escravos e livres se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam para as montanhas e as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá resistir? Sétimo selo. Apocalipse 8:1. A abertura deste selo é marcada por um silêncio impressionante e solene no céu, que dura cerca de meia hora. Esse silêncio pode ser interpretado como um momento de antecipação e reverência antes dos eventos seguintes, ou como um contraste com os desastres ruidosos e tumultuados dos selos anteriores. Após esse silêncio, são introduzidas as 7 trombetas, que serão tocadas por 7 anjos. Cada toque da trombeta traz consigo um novo conjunto de julgamentos e desastres, que são ainda mais severos e devastadores do que os eventos dos selos anteriores. Estes julgamentos incluem calamidades naturais e sobrenaturais e servem como avisos e castigos para a humanidade, levando ao clímax do julgamento divino. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Bem-vindos a uma jornada pelo misterioso mundo dos Cavaleiros do Apocalipse. Nosso primeiro cavaleiro emerge de um nevoeiro de mistério, montado em um majestoso cavalo branco. No livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, lemos: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Este cavaleiro branco, com sua coroa e arco, é frequentemente interpretado como um símbolo de conquista. Alguns o veem como a personificação de Cristo ou do Anticristo, trazendo um falso sentido de paz antes da destruição. Em nossa realidade atual, podemos comparar essa figura com o surgimento de líderes carismáticos e influentes, aqueles que, com suas palavras e ações, conquistam multidões, às vezes para o bem, outras vezes levando a consequências desastrosas. Ao contemplarmos o Cavaleiro Branco, notamos a elegância e a autoridade em sua postura. Este cavaleiro não é apenas um conquistador. Ele é uma manifestação da aspiração humana ao poder e à dominação. Como o apóstolo João descreve em sua visão, este cavaleiro é um símbolo de vitória, mas uma vitória que pode ter um preço. Ele nos lembra que, ao longo da história, as conquistas muitas vezes foram alcançadas à custa da paz e da estabilidade. Nas páginas da história, vemos figuras semelhantes ao Cavaleiro Branco de Alexandre, o grande a César, e líderes modernos que, com suas promessas e carisma, conquistaram nações. Mas a questão permanece: essas conquistas trouxeram verdadeira paz ou apenas uma ilusão dela? Esta reflexão nos leva a uma análise mais profunda das motivações por trás das conquistas e do impacto que elas têm sobre as pessoas e sociedades. No mundo atual, onde a informação flui livremente e as ideologias competem por atenção, o Cavaleiro Branco pode ser visto na forma de movimentos que ganham impulso rapidamente, conquistando corações e mentes. Mas devemos estar atentos. Assim como na visão de João, a conquista pode ser sedutora e enganadora.
O verdadeiro desafio está em discernir entre lideranças que buscam o bem comum e aquelas que visam apenas a própria ascensão. Mas quem são esses cavaleiros modernos? Seriam eles líderes políticos, promovendo a paz com segundas intenções, ou figuras messiânicas, prometendo salvação em tempos de crise? A história está repleta de tais figuras, e hoje não é diferente. À medida que contemplamos esse cavaleiro, somos levados a questionar até que ponto a busca pelo poder e pela conquista moldou o curso da nossa história. Agora, voltamos nossa atenção para um cenário de conflito e derramamento de sangue, representado pelo segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho. O Apocalipse nos descreve esta figura aterradora no capítulo 6, versículo 4. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi-lhe dado o poder de tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Este cavaleiro vermelho é o arauto da guerra. A grande espada que ele empunha simboliza a violência e o conflito. Ao olhar para o nosso mundo, vemos reflexos desse cavaleiro nos inúmeros conflitos e guerras que assolaram e continuam assolando a humanidade. De disputas territoriais a lutas ideológicas, a presença do Cavaleiro Vermelho é sentida em cada canto do nosso planeta. A presença do Cavaleiro Vermelho é inconfundivelmente marcada por tumulto e destruição. Seu cavalo vermelho, símbolo do sangue derramado em batalhas, nos leva de volta às páginas sangrentas da história humana. Desde as antigas guerras mesopotâmicas até os conflitos modernos, a guerra tem sido uma constante trágica. O Cavaleiro Vermelho personifica essa trágica realidade, um lembrete sombrio da nossa propensão para a violência e o conflito. Ao analisarmos as guerras ao longo do tempo, percebemos que, embora os contextos e as tecnologias mudem, os traços fundamentais da guerra permanecem. O Cavaleiro Vermelho não é apenas um símbolo do passado, ele é uma realidade viva nas zonas de conflito atuais, nas tensões políticas e nas corridas armamentistas. Ele nos força a enfrentar as duras verdades sobre a natureza humana e as complexidades da diplomacia, soberania e poder. Este cavaleiro também nos faz questionar a eficácia da guerra como meio de resolver disputas. Em um mundo cada vez mais interconectado, as consequências de um conflito se estendem além das fronteiras nacionais, afetando a economia global, a segurança e o bem-estar das populações. O Cavaleiro Vermelho, portanto, nos desafia a buscar alternativas para a resolução de conflitos, enfatizando a importância da diplomacia, do entendimento mútuo e da cooperação internacional. Mas o que esses conflitos dizem sobre nós como sociedade? Será que, em nossa essência, estamos destinados ao conflito, como sugerido pela incessante presença desse cavaleiro apocalíptico? As guerras modernas, com suas complexidades e devastação, espelham a fúria e a violência do Cavaleiro Vermelho, nos levando a refletir sobre a natureza humana e o custo da guerra. Agora, a visão se torna sombria com a chegada do terceiro cavaleiro, uma presença austera sobre um cavalo preto. Nas palavras do Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Este cavaleiro preto, com suas balanças, simboliza a fome e a escassez. Ele nos lembra da fragilidade de nossas sociedades frente às crises econômicas e à insegurança alimentar. Em nosso mundo moderno, as imagens deste cavaleiro ressoam fortemente. Observamos a desigualdade crescente, onde alguns enfrentam a abundância, enquanto outros sofrem com a falta do básico. As balanças nas mãos do cavaleiro representam o delicado equilíbrio entre a oferta e a demanda, um equilíbrio que, quando perturbado, pode levar a consequências devastadoras.
A chegada do Cavaleiro Preto em seu cavalo escuro traz consigo um peso de desolação e escassez. As balanças em suas mãos simbolizam o delicado equilíbrio entre a abundância e a falta, entre a riqueza e a pobreza. Este cavaleiro não é apenas um portador de fome física. Ele representa também a fome de justiça e igualdade. Ele nos leva a refletir sobre as disparidades econômicas, não apenas entre nações, mas dentro delas. A imagem deste cavaleiro ecoa nas fileiras dos famintos, nos mercados onde o básico é inacessível para muitos, e nas ruas das cidades onde a riqueza e a miséria coexistem lado a lado. O Cavaleiro Preto desafia nossa compreensão de economia e recursos, questionando nossa responsabilidade coletiva para com aqueles que são deixados para trás em nossa busca por prosperidade. Além disso, ele simboliza a fragilidade de nossos sistemas econômicos. A recente história nos mostrou como mercados podem colapsar e economias podem ser devastadas, afetando milhões. A presença deste cavaleiro nos tempos modernos nos convida a ponderar sobre a sustentabilidade de nossos modos de vida e sobre como podemos construir sociedades mais resilientes e equitativas, onde o pão é compartilhado e não negado. Como interpretamos esta figura em um mundo onde a fome ainda é uma realidade para muitos, apesar da abundância tecnológica e dos recursos? O Cavaleiro Preto nos desafia a confrontar as disparidades em nossa sociedade e a refletir sobre as causas e soluções para a fome e a pobreza que ainda assolam nosso mundo. Por fim, nos deparamos com a figura mais sombria e definitiva, o Cavaleiro Amarelo, um prenúncio da morte. No livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, encontramos: "E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele chamava-se Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e pelas feras da terra." Este cavaleiro representa a morte em sua forma mais pura e inevitável, seguido de perto pelo Hades. Em nosso tempo, as sombras deste cavaleiro são vistas nas pandemias que varrem o globo, nos desastres naturais que desafiam nossa existência e nas inúmeras outras formas pelas quais a morte se manifesta em nossa realidade. O último dos cavaleiros, o Cavaleiro Amarelo, encarna a inevitabilidade da morte. Montado em seu cavalo pálido, acompanhado pelo Hades, ele simboliza o fim último de todas as coisas. Este cavaleiro nos lembra que, apesar de nossos avanços tecnológicos e médicos, a morte permanece um companheiro constante em nossa jornada humana. Ele nos confronta com a nossa mortalidade e com as muitas formas pelas quais a morte se manifesta em nosso mundo. A presença do Cavaleiro Amarelo é sentida nas pandemias que surgem inesperadamente, reivindicando vidas e alterando sociedades. Ele também se manifesta nos desastres naturais e nas catástrofes provocadas pelo homem, lembrando-nos da fragilidade da vida humana. Este cavaleiro não discrimina, ele toca a todos, independentemente de status ou riqueza. Em um nível mais profundo, o Cavaleiro Amarelo nos desafia a refletir sobre o significado da vida e sobre como lidamos com a perda e o luto. Em uma era de incertezas globais e crises existenciais, este cavaleiro apocalíptico nos convida a buscar um propósito maior e a valorizar cada momento de nossa existência. Ele nos lembra que, no final, todos compartilhamos o mesmo destino, e é essa compreensão que pode nos unir em compaixão e humanidade. O Cavaleiro Amarelo nos confronta com a inevitabilidade da morte e nos leva a questionar nossa própria mortalidade. Como lidamos com a presença constante da morte em nosso mundo? Como as pandemias e catástrofes de hoje refletem a passagem desse cavaleiro apocalíptico através do tempo e das culturas. À medida que nossa jornada chega ao fim, refletimos sobre esses 4 cavaleiros e o que eles representam.
Eles são figuras de um antigo texto, mas suas sombras se estendem profundamente em nossa realidade contemporânea. Cada cavaleiro nos desafia a olhar para o nosso mundo e para nós mesmos, a considerar as consequências de nossas ações e a natureza de nossa existência. Estamos vivendo em um prelúdio do Apocalipse descrito por João, ou essas imagens são eternas, refletindo os ciclos perpétuos da história humana. Deixe-nos com suas reflexões e percepções enquanto consideramos juntos o significado desses poderosos símbolos e o impacto que eles têm em nosso mundo hoje. Se você gostou desta história, peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Escreva nos comentários sobre quais temas você gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima vez. Continue explorando os mistérios da vida e da história.